difícil você se ver com 3 filhos e ter que enfrentar uma separação. Qual foi a gota d'água, Janete, para você falar assim, chega? Quando você olha no espelho, seus olhos estão pretos, você não consegue ver a cor dos seus olhos. Era dessa maneira que eu me sentia. Tipo, eu já vivia ali num casamento sozinha, solitária. Sim. Estamos começando mais um episódio do Café Rios, Papo de Mulher, e esse é mais que especial, porque foi escolhido por você, bem num dia tão importante como o Dia Internacional da Mulher. Então vamos conhecer a nossa primeira convidada que está aqui comigo? Bom, ela é de Ilhéus, da Bahia, ela cursou Ciências Contábeis, ela é mãe, ela é mulher, ela foi candidata a vereadora aqui na nossa cidade e principalmente, gente, ela foi a pessoa mais bem votada por vocês. Vocês já sabem de quem que eu tô falando, né? Sim, da Janete Dias. Janete, muito obrigada por ter vindo, que gostoso poder ter você aqui e a candidata, né, a mais votada nas nossas enquetes, que delícia! Tudo bem? Tudo bom, Ana. Eu que agradeço, né, pela oportunidade de estar aqui, né, para esse bate-papo, né, falar um pouco quem é a Janete, quem foi a Janete, né? É um prazer. Prazer é todo nosso. Obrigada por ter aceito o convite e por ter aceitado principalmente o convite do público, né? De ter você aqui com a gente. Janete, conta um pouquinho da tua história. Mulher, tu é lá da Bahia, de Ilhéus. Há quanto tempo tu tá aqui em Itapurá? Conta um pouquinho a tua história para nós. Então, Ana, nós viemos para o Mato Grosso, né? Mas para a região de Nova Mutum. Alguns anos após, nós viemos para Itapurá. Eu estou em Itapurá desde 1994. Um bom tempo, então. Muito tempo. E aqui, né, foi onde começou realmente a minha vida. Porque antes nós morávamos muito em fazenda. Né? Meu pai trabalhava em fazenda e nós morávamos lá. Cheguei aqui, fiz meus 15 anos aqui, estudei aqui, né? Terminei o meu estudo aqui em Itapurá. E com 21 anos, né, eu casei, tive meu primeiro filho. Eu tenho 3 filhos. Novinha, então. A sua infância foi lá na Bahia? Foi na Bahia. Foi na Bahia, entendi. A minha juventude aqui, né, aqui casei, tive meus 3 filhos. Com 21 anos, eu tive o primeiro filho. E com 26, eu já tinha finalizado a fábrica. Tive os 3 filhos. 3 filhos aos 26 anos. Aos 26 anos. Né, ali, quando tive o meu terceiro filho, né, passei por uma dificuldade, a separação, né, que traz muita dor, né? Com certeza. É muito difícil você se ver com 3 filhos e ter que enfrentar uma separação. E nova, né, Janete? Muito nova. Quantos anos você tinha com a separação? 26 anos. 26 anos. Então foi uma época muito difícil, porque eu estava recém, né, saindo da minha vida ali, de casado, e tive que enfrentar esse desafio com meus 3 filhos, muito pequeno. Passei por um período de depressão. Além de eu estar com os filhos pequenos, eu tive que enfrentar uma depressão. Eu imagino. Tive que tratar esses 2 anos, passei 2 anos, tive que tratar, mas mesmo assim cuidando dos meus filhos. Era eu e eles, ali, né, nesse período. Então, foi muito difícil para mim. Né? Passamos algumas dificuldades. Em todo o tempo, graças a Deus, Deus enviou pessoas, né, que pudessem nos ajudar. Sempre vem os anjos, né? Sempre vem. E foi um período onde eu tive muito aprendizado. Eu tive que amadurecer, né, sendo mãe, trabalhando, passando por uma doença que muitas pessoas falam que é frescura. Frescura, né? E não é, né? Se você conhece alguém, você tem que ajudar essa pessoa. Tentei várias vezes, mesmo com meus filhos pequenos, tirar a minha própria vida, né? Mas em todo o tempo Deus estava ali comigo, tinha pessoas cuidando de mim, realmente. Sim. Então foi uma dificuldade, assim, muito grande. Né? Porque depressão não é brinquedo. Não né? é brinquedo. A nossa vida, ela se torna nada. Nada. A vontade que é, como você colocou, é de realmente sumir. E na verdade não é nem tirar a vida, mas é acabar com a dor, né? Que é o que a gente mais busca. Porque a depressão é uma dor. Eu não consegui olhar, porque eu tinha 3 filhos, lindo, maravilhoso, mas a dor era mais forte. Sim.
do que a felicidade que eu tinha ali de ter os meus filhos, né? Algo que eu tinha sempre sonhado, porque foi uma decepção. Que a gente casa, a gente tem os filhos, né? Para crescer, para ter uma vida, né? Exato. Junto. E eu me peguei sem chão. É isso que eu falo que é a maior dificuldade numa separação, Janete. Porque quando a gente casa, principalmente quando a gente casa nova, né? No que foi no seu caso, a gente constrói um mundo, né? Constrói aquele castelinho de areia, aquela coisa bonitinha, perfeita. E depois, do nada, a gente tem que desconstruir tudo isso. Eu falo que é a pior parte. Porque aí você tem que se reconhecer de novo como mulher, não como a esposa, né? Você tem que se reconhecer num novo espaço, numa nova casa, abrir mão de muita coisa que não é fácil. Não é fácil. E com 3 filhos na bagagem, né? Vamos dizer assim. Ia continuar trabalhando, porque eu precisava trabalhar, né? Para sustentar. Mas assim, tudo isso, eu digo que eu aprendi muito, sabe? Hoje eu tenho uma vida, né, estável, tenho uns filhos maravilhosos, que trabalha, que está comigo, junto, né? Eu consegui dar uma educação, mesmo que o mundo inteiro falava que eles não seriam nada, mas eu coloquei dentro de mim, peguei para mim, não, eles vão ser o contrário do que o mundo fala que eles vão ser. Que legal. Então eu ensinei eles a ser uma pessoa que possa dar exemplo para outras pessoas, né? Não são perfeitos, porque tem a idade deles, né? Eles vão crescendo, às vezes vem aquela idade que quer fazer, mas assim, eu tenho orgulho, né, de como eu criei os meus filhos. Hoje eles, né, são um exemplo, eles fazem o que tem que fazer, mas... Hoje são assim, homens, né? São homens. Mas assim, o mundo lá fora nos julga muito, né? Com certeza, ainda mais naquela época lá atrás, né? Com certeza. Nos julga muito e assim, às vezes a gente quer só que a pessoa dê uma mão naquele momento, né? E eu sempre digo assim, que as palavras têm poder. A gente tem que cuidar da maneira que a gente fala ou rotula uma pessoa, né? Exatamente. É muito difícil para aquela pessoa que está recebendo a palavra, né? Ainda mais quando é com os filhos da gente. Então foi um período difícil para mim, mas graças a Deus eu consegui reverter, né? Eu cheguei aqui em Itapurá, fui babá, trabalhei em casas. Então a separação você estava ainda lá em Mutum? Não, estava já aqui em Itapurá. Aqui. Entendi. Mas assim, Deus foi proporcionando para mim situações que hoje eu olho para trás e falo assim, não foi eu, não veio de mim, não veio da minha capacidade. Eu estou aqui hoje porque Deus, em todo o tempo, mesmo eu não sendo evangélica, Deus, sabe, cuidava de mim em todo o tempo. Então tudo que eu sou hoje, eu agradeço, né, a Deus, porque foi Ele que me capacitou para esse. Com certeza, tudo vem dele, né? Tudo vem dele. A gente consegue olhar, né, se a gente tiver um pouquinho de sensibilidade. Sim. No ar, em todo momento ele tá ali com a gente, né? Tá. Então assim, eu cresci muito com tudo isso. Hoje eu tenho a nossa empresa, né, a Trans7, né? Tenho meus filhos trabalhando ali, mas graças a Deus eu sempre foquei para ser uma pessoa melhor, sabe? Para fazer as coisas certas, para não errar, Sim. né? Assim, com as pessoas. Então, o meu coração hoje é muito humano, ser humano. Eu gosto muito de cuidar de pessoas, de estar junto de pessoas, né? Se eu puder ajudar alguém, eu gosto de estar ali. Isso me traz felicidade, isso me traz alegria. Porque um dia você precisou, né, Janete? Precisei. E aí tinha lá os anjinhos que apareciam. Então Apareceram. Agora retribuir é uma forma de agradecer a vida, que olha, deu certo, então Deu eu certo. vou agora retribuir um pouquinho daquilo que eu recebi. Isso Sim. é muito bonito. É muito bom, né, saber que Deus enviou pessoas, tinha pessoas que pôde me ajudar, né? Não foi uma trajetória fácil, né? Eu acredito. Mas Deus me deu sabedoria, usou pessoas ali para estar, né? O meu casamento era um casamento muito difícil, sabe? Eu tive que tomar uma decisão. Ou eu se mantia naquele cativeiro, né? Ou eu saía daquele cativeiro, porque era um relacionamento doentio. Tóxico. Tóxico.
era com palavras, atitude. Então, não tinha o que eu fazer. Por isso que eu digo para algumas mulheres, né? Não, tem coisas que não é para você suportar, não é para você viver aquilo. Exatamente. Não compensa, né? É difícil, vai ser difícil, mas tem coisas que é melhor você sair daquela Concordo vida contigo. que você está vivendo, né? Porque a gente consegue sim, e eu acredito que Deus não quer ver você. Eu atendo muitas mulheres, né? E muitas delas vivem em casamentos presos, como você disse, numa prisão. E muito mais, às vezes, por uma questão social, por medo do que vão pensar, do que vão dizer e o que vai acontecer, por suposições que a gente não tem controle. Não tem. E eu sempre digo, a separação ela não é a melhor opção. Ela nunca vai ser. Mas ela, muitas vezes, é a única que a gente tem. Ela é necessária. É necessário, muitas vezes, né? Não porque a gente quer acabar com o casamento ou porque nós vamos jogar fora uma história, mas é porque em alguns momentos não se tem mais o que ser feito, por mais dolorido. E uma queixa que eu tenho, que você falou agora, a decisão está na mão da mulher. E aí a gente fica ponderando, porque por um lado é os filhos, por outro lado tem a família, por outro lado tem o nosso medo. Será que eu dou conta? Será que eu vou ser capaz, de, que nem no seu caso, de dar conta de 3 meninos, de cuidar, de ir para lá e vir para cá trabalhar? Como que eu vou fazer isso? É uma decisão muito difícil, Muito né? difícil, né? Porque o lado da mulher, principalmente, ela sonha, né? Exato. Com um casamento, com uma família, com filhos. E você não quer, né? Não. Eu tentei todos esses anos, eu não queria, mas eu não estava conseguindo. Estava me adoecendo meus filhos, e eu não via saída. E qual foi a gota d'água, Janete, para você falar assim, chega? Houve alguma situação que você falou assim, agora definitivamente é não? Quando ele me agrediu. Então chegou a esse ponto. Teve agressão. Quando ele me agrediu, eu falei, não. A gente suporta até um ponto, né? Sim. Chega um ponto que a gente não suporta. Porque assim, 3 crianças pequenas, ali eu tinha que cuidar, ele não dava o suporte que precisava. Né? E quando ele me agrediu, eu falei, não. Opa. Basta, né? Sim. Chega. Então foi aonde eu tomei a decisão de dar um basta e sair. Porque, né, eu pergunto isso porque muitas das mulheres falam a mesma coisa. Ana, precisa acontecer alguma coisa. Eu queria tanto que, sei lá, meu marido me traísse. Eu queria tanto que ele fizesse algo para eu poder falar chega. E eu falo que às vezes é melhor a gente parar antes. Porque a vida vai dando os sinais, né? Vai mostrando que não. E a gente ainda fica naquela expectativa de que vai que mude, vai que melhore. Mas a gente não vê nenhum movimento para isso acontecer. Verdade. E aí, às vezes, deixa chegar num extremo onde fere a nossa autoestima como mulher, né? Isso mesmo. E isso aí machuca bastante, né? Com certeza. Assim, hoje em dia, eu converso com o pai deles normal, temos uma amizade, né? Sim. Até em questão que nós temos 3 filhos juntos. Foi um período que eu passei que não foi tão bom, mas eu também não carreguei esse sentimento daquilo que eu vivi lá atrás com ele, sabe? Eu precisei aprender a perdoar ele. Eu acredito. Porque para mim prosseguir, ter uma vida diferente, um relacionamento diferente, né? E eu não fiquei lá naquela dor, ele me bateu, ele fez isso comigo, ele me traiu. Porque não era sobre ele, era sobre mim. E o perdão não é para os outros, né? Não, é para nós, né? É para nós. O que eu deixei acontecer, né? E aí eu perdoei ele, aprendi a perdoar, sabe? E o perdão dói. Eu acredito. Dói, mas cicatriza, né? Então eu digo assim, hoje agradeço pelo pai que ele se tornou dos meus filhos, né? Meus filhos têm contato direto com ele, vai na casa dele, mas foi um período difícil porque eu era uma menina. Exatamente. Né? Uma menina que queria ser cuidada, que queria que os filhos fossem cuidados, e houve, né, essa situação, e eu precisei tomar uma decisão.
Mas hoje eu, graças a Deus, agradeço, sou feliz, né? Sim. Pelo que sou hoje, pelo que os meus filhos são hoje e pela essa nova história que Deus me proporcionou a escrever, né? Exato, né? Eu falo que depois de uma tempestade vai vir uma calmaria. Não há dor que perdure para sempre. Não. Desde que a gente tenha ação. Eu falo que o que falta muito para o ser humano chama-se ação. Porque ideias, emoções, pensamentos, a gente tem muito o tempo todo. Sim. E a cabeça fica trabalhando em vários pontos. Principalmente lá no futuro, onde a gente não consegue adivinhar nada do que vai acontecer. Verdade. Então, a gente só tem uma forma de saber se vai dar certo, que é agindo. Agindo. Dói, não é uma decisão fácil como a sua na separação, com 26 anos, como você disse, uma menina ainda, querendo ser cuidada, querendo ser vista, querendo ser amada, com todos os sonhos na cabeça. Sim. Que a gente sonha. Sonha. Pode dizer que não, mas a gente ama um príncipe encantado, né? Sim, Aquele do sim. cavalo branco. A gente adora. Mas não é fácil. Não. Foi um período difícil, mas venci. Graças a Deus. Graças a Deus, venci. Hoje eu me tornei uma mulher, né? Realmente que realiza os sonhos, que tem projeto, né? Passei por um aprendizado ali no ano passado, na questão da política. Eu ia te perguntar isso, como é que foi essa experiência, se candidatar a vereadora, sair a vereadora na cidade, como é que a política caiu no seu colo? Então, na verdade, eu decidi a sair de último momento ali, né? Eu tinha trabalhado a outra política passada, meu nome tinha saído para sair. E eu tinha uma resistência sobre a questão política, né? Falava, meu Deus, a política, entrar na política é muito difícil. Você permanecer com sua opinião é muito difícil. Exato. Né? Então isso mexia muito comigo. Eu falava, mas se eu entrar lá, eu vou ser só mais uma. A mentalidade, né, Sim, que eu tinha. gente, Você tem. só mais uma. Lá não vou poder fazer nada que vá mudar a situação. Aí quando foi esse ano de política, eu fui convidada pelo prefeito para sair. E ele ficou trabalhando ali comigo uns 3 meses. Eu falava, não vou. Não é para mim. Eu não vou. Não vai dar certo, né? E a gente, assim, quer mudança, mas a gente não quer se colocar, A né? gente não quer ação, né? Não, A gente quer a mudança, não. não a ação. Ah, fulano vai, deixa que ele vai, né? A gente sempre critica. Ah, não tá fazendo como deveria fazer, né? Podia melhorar aqui, ele podia fazer assim. Mas quando é para você se colocar naquele lugar, se torna difícil, né? Com certeza. Aí eu decidi de última hora ali, falei assim, não, vamos, né? Sim. Vamos tentar, vamos. Já que estão pedindo tanto, vamos, né? Vamos ver o que vai dar, o que eu puder ajudar, né? Então foi uma experiência muito boa, sabe, assim, na questão da política. Trabalhei ali, gostei do meu resultado, né? Porque o medo, às vezes o medo nos paralisa. Então eu fiquei lutando, os 90 dias ali de política com medo. Eu falava assim, se eu visitar, eu vou ganhar. E aí, quando eu estiver lá? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Será que história que a gente não está acostumado com o sim, né? Sim, o merecimento, né? Exato. Eu falava, meu Deus do céu, eu não vou dar conta. E aí, eu dava uma parada, uma tranquilizada. Eu falava, não vou visitar, não vou, vou ficar quieta por aqui. Então, foi algo que foi trabalhado em mim, essa questão do medo, sabe? Da falta de merecimento. Porque muitas vezes a gente não vai em certos lugares porque a gente não acha merecedora de muitas coisas. Da nossa parte, né? Como a gente é boba, né? Nesse ponto. E aí eu fiquei ali trabalhando essa questão, mas foi momentos de experiência. Eu vivi uma experiência muito boa com eles, um aprendizado, uma visão diferente, né, do que realmente é a política. Porque a gente fala muito em política, mas a gente não vai a profundo saber como funciona, como é. O que é viver isso. O que é viver isso. Então foi um período muito bom para mim. Eu gostei muito, né, desse resultado. E aí tô aí junto com o prefeito, né? Sim. Trabalhando para fazer uma tapurá melhor, né?
Agora, Janete, me fala um outro ponto que eu sei que é muito forte na tua vida, que é a fé, a religião. O que que isso representa para você? O que, quando a gente fala de fé, quando a gente fala de vida religiosa, né? O que que isso representa para você, como pessoa? A fé representa tudo para mim. Porque da onde eu saí, daquela vida da depressão, né, daquele medo, daquela angústia, eu saí quando eu entendi o que era a fé, o que Deus poderia fazer na minha vida. Aí eu comecei a ir para a igreja e eu comecei a ver o que Deus faz. Com certeza. Né? Porque a gente fica tão ali na dor, no sofrimento, as pessoas falavam assim, não, Janete, você vai conseguir, você tem força, Deus é contigo, mas você não via, eu não via saída, sabe? Eu não via. Aí começou algumas pessoas me visitar, começar a falar que Deus fazia, que Deus cura, que Deus liberta, que Deus transforma a vida. Eu tive minha vida também de solteiro, uma vida, sabe? Diferente do que eu vivo hoje. Então eu falei, não, se Deus faz, então Deus vai fazer na minha vida. Porque assim eu já estava, não aguento mais essa situação, eu não vejo mais saída, não tem mais. Os olhos humanos já não tem mais o que fazer. Eu trabalhava, eu ganhava um valor e eu me vi que eu precisava pagar tata, pagar aluguel, alimentar os meus 3 filhos, né? Sim. E o que tinha em minhas mãos não era suficiente para tudo aquilo. Eu falei, não, eu preciso tomar uma direção diferente. Uhum. E eu digo que hoje eu vivo pela fé. Né? Eu vivo lindo. pela fé. Deus tem... Porque Deus trabalha na gente todo o tempo. Porque eu digo que nós somos igual uma cebola, né? Deus vai tirando aos poucos. As camadinhas. Né? As pétalas vai fazendo. Porque de uma vez só a gente não consegue, né? E Deus tem trabalhado na minha vida, tem me usado assim para falar com pessoas, né? Para cuidar de pessoas, que é o que queima no meu coração. Então a fé é o meu combustível diário. Que lindo. E tem que ser mesmo. Eu falo que um ser humano sem fé, ele não é nada. Não importa a religião, não importa a crença que ele tenha, mas ele precisa ter fé. Ele precisa acreditar num Deus. Sim. Um Deus maior que realiza a vida da gente, que traz tudo para nós, né? Basta a gente pedir. Basta agir. Basta entrar para ação. A gente acreditar, né, que ele pode fazer. E que a gente merece, ele faz, né? Que nós merecemos, que nós somos filha, que nós somos amada por ele, né? Exato. Porque quando a gente é ferido, o nosso eu, né, a nossa autoestima, a gente acha que não tem mais valor, né? Sim. Não tem valor, que... Quem que vai querer, vai né? querer, né? Como que eu vou ter uma nova história? Imagina. Viver uma nova história, né? Eu não mereço isso. Agora, com essa história tão linda que você está contando aqui pra gente, que mensagem você deixaria para quem está assistindo, para as pessoas que te escolheram, inclusive, para estar aqui? O que você falaria para essas mulheres justamente agora, né? No que nós estamos comemorando a Semana do Dia Internacional da Mulher. Então, eu falo para elas que não desista, não importa o que esteja vivendo hoje, qual é a dor que você tem carregado hoje, não importa, prossiga para o alvo, busque a Deus, busque ajuda principalmente, porque eu precisei buscar ajuda. Exato. Porque a gente muitas vezes acha que sozinho dá conta. Eu dou conta, eu vou resolver, né? E eu precisei, assim como eu tô tendo esse bate-papo com você, Ana, eu precisei de uma psicóloga, sabe? Sim. Para poder sair daquela situação. Então, não se cale, né? Busque ajuda, porque Deus é contigo e Deus vai te ajudar. Viu? Prestaram bem atenção? É isso aí, segue, né? A gente não pode desistir, por mais difícil que seja, por maior que seja o fardo, né? Sempre escolha, eu acho que eu vou acrescentar, escolha ser você. Isso mesmo. Né? Se você tiver que optar entre uma situação e você, sempre escolha você. Porque sem nós a gente não vai para lugar nenhum. Nenhum.
Se nós não olhar para nós mesmos, né? Exato. E assim, esse convite, Ana, essa semana mexeu muito comigo. Verdade. Verdade. Porque assim, eu comecei a falar. Porque o dia a dia, o trabalho, os filhos, entendeu? Você acaba não se olhando para você. E eu comecei a me perguntar. Se a Ana me perguntar quem eu sou, quem é a Janete? E eu fiquei me perguntando, sabe? Porque às vezes a gente esquece do valor que a gente tem. A gente esquece isso. Assim, a gente acha que é só o trabalhar, o servir, o fazer. Exatamente. Né? E esquece quem você é. Aí eu falei, opa. Né? Eu falei, acho que Deus está querendo trabalhar isso em mim. Eu acho que ele está falando assim, volta um pouquinho e lembra de quem você é. Quem você é. Dá uma desacelerada, porque a gente costuma muito fazer pelos outros, esquece, né? E para você, quando é que você faz por você? Agora, hoje eu tenho aprendido. Eu tiro um tempo, que eu gosto muito de ler, então, assim, o tempo que eu tenho eu tiro, vou fazer o que eu gosto, porque eu gosto de ler, gosto de ficar sozinha, num ambiente tranquilo. Quando tenho vontade, não vou dar uma saidinha, eu vou, mas antes eu não fazia. Eu falava, não, se eu for, como que vai ficar para... É o tal do se. Né? Daquela coisa, e se não existe. A gente não sabe o que tem para vir, a não ser que eu faça, né? E se eu tomar esse café ou essa água, será que vai me saciar? Não sei, eu preciso tomar. E é o que a gente não tem hábito de fazer, é esse tomar, é o andar, é o agir, que é uma coisa que para as mulheres a gente quer tanto isso, mas se perde em nós mesmas por não se reconhecer. É porque a gente acha que a gente ser perfeita ou algo nesse sentido é isso, fazer, servir e não, tá em quem você é. Né? Na sua identidade. Na nossa identidade, exatamente. Quem somos realmente, né? Exatamente. A gente precisa de uma única aprovação na vida, a nossa. A nossa. E apesar de corrermos atrás da aprovação alheia, a nossa aprovação. Isso se torna cansativo, né? Claro. Um fardo, porque a gente perde a identidade. Eu estou sempre sendo o que o outro espera que eu seja. E nesse dia da mulher, né? Que você seja você mesmo, né? Exatamente. Que delícia de você se acha. Se encontra. Eu não sei onde você tá, mas se encontra. Janete, que delícia de bate-papo, de ter você aqui com a gente. Então nós vamos encerrar essa conversa tão deliciosa com a nossa brincadeira. Bom, aqui tem papeizinhos com uma palavrinha. Eu quero que você retire aqui uma e diga pra gente, pode ser numa frase, da forma como você se sentir à vontade, o que essa palavra representa para você. Essa palavra aqui representa eu, é aquilo que nós falamos, que eu falei ali no início, né? Sobre ver a dor do outro, sobre querer ajudar o outro. É sobre solidariedade. Que lindo, muito bem. Né? Tudo a ver com a nossa conversa. Tudo a ver com a nossa conversa. Ajude o próximo, né? Quando você ajuda o próximo, você está fazendo para si mesmo. Sim. Né? E muitas vezes a gente não olhamos para a dor do outro. Exato. Né? Não temos essa empatia, né, pelo outro. Janete, muito obrigada. Nada. Que delícia ter você com a gente. Obrigada por ter aceito, por ter vindo a brilhantar o nosso Café Rios. Viu? Obrigada a você pelo convite. Imagina. E você pensa que acabou? Acabou não. Aguarda só mais um pouquinho que tem a nossa próxima convidada que você escolheu. E continuando o nosso especial do Café Rios, vamos lá conhecer a nossa segunda participante, segunda convidada? Bom, ela é jornalista. Ela é bacharel em Direito e Ciências Contábeis. Ela tem 4 filhos. Ela é paulista, nasceu em Rondônia e hoje ela vai contar a sua história extraordinária aqui pra gente. É claro que eu tô falando da Fernanda Almeida. Fer, muito obrigado, que delícia ter você no café.
Obrigada por ter aceitado o nosso convite, mas principalmente o convite de todo mundo que te queria aqui, né? Imagina, estou muito feliz por esse convite. Quero agradecer vocês. Imagina. Agradecer também quem me indicou, né? E olha, foi acirrado, né? Acirradas as votações, gente. Exatamente. Movimentou todo mundo. Se eu te disser que movimentou até meus familiares lá em São Paulo. Que delícia! Se movimentaram para que eu estivesse aqui. Então, muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. O prazer é nosso. Fer, conta um pouco então da sua história, né? Dessa trajetória aí extraordinária que você tem. Conta um pouquinho pra gente. Então, a história é longa. Como você disse, sou paulista, mas cresci em Rondônia. Meus pais foram para Rondônia, eu era ainda criança. E a gente cresceu ali na cidade chamada Alta Floresta do Oeste, em Rondônia. Uhum. Na época a cidade estava começando, né? Acho, salvo me engano, cheguei lá em Alta Floresta, Rondônia, em 88, 89. Então fui bem pequena mesmo para lá. E a gente cresceu no sítio, tá? Meus pais tinham sítio, minha avó. Crescemos no sítio, minha mãe professora e meu pai lavrador. E mudamos para a cidade, eu adolescente já. E ali, aos 17 anos, montei uma loja junto com, que era meu noivo, pai das minhas 2 filhas, né? E montei essa loja com 17 anos, no ramo ali de moda feminina, masculina. Vestuário. E a gente foi ali batalhando, naquela época era muito difícil. Sim. Viajava para Rondônia, para Goiânia. Para Cianorte, para o Paraná. Às vezes cortava o Brasil, exatamente, né? Atrás de roupa. Exatamente. Para São Paulo, Brás, 25 de março. Ô, lugar gostoso. Exatamente. Naqueles lugares ali a gente ia para buscar novidades, né, para a população. E fiquei ali casada, tive 2 filhas, né, com o Luiz, que é o pai das meninas. E quando as meninas estavam ali adolescentes, 13 anos de casado, não era um casamento dos meus sonhos. Certo. Um casamento que eu me sentia oprimida. Tinha ali que fazer o papel do pai, da mãe, da empresária. Então, ou seja, era multifunções para um casamento, exatamente, né? eu não tinha tipo um companheiro. Sim. Então eu decidi me separar. Então planejei essa separação e aí me separei. Você está me dizendo uma coisa que é muito interessante. Eu vou ter que pegar aqui um pouquinho. Você planejou a separação. Ensina isso, porque tem muita gente que não sabe e que está perdido, sem saber se continua casado, se separa, colocando 1000 coisas na balança, porque tem que pôr. Mas como é que foi esse planejar, Fer? Então, eu já vinha ali sofrendo nesse casamento, não me sentia bem, não sentia que tinha mais sentimento pelo pai das meninas. E aí eu tomei a decisão, não compartilhei com ninguém e comecei a planejar que eu iria me separar. E fui preparando as meninas. E o meu planejamento foi, 1 ano antes, eu fui em Vilhena e em Cacoal, também são 2 cidades. Fui pesquisar, procurar casa. Esse foi o planejamento. E na minha mente, eu já estava decidida a me separar. Nessas horas a gente já se sente separada, inclusive, exatamente, né? Exatamente. Tipo, eu já vivia ali num casamento sozinha, solitária. Sim. Durante esse casamento me afastei de amigas, amigos, até mesmo da minha família. Não convivia muito com a minha família, era só trabalho, casa e cuidar das meninas. Então a Fernanda se apagou, a Fernanda morreu. E é o que acontece com a maioria das mulheres quando se encontra num relacionamento, seja tóxico ou seja um relacionamento que acabou. Exatamente. Porque tem relacionamento que ele só acaba, não precisa acontecer algo, só acaba. Exatamente.
E é claro, eu sofria agressões psicológicas. Só que na época a gente não sabe, né? A gente começa a entender mais, abrir os olhos quando você começa a ouvir falar sobre isso. Sim. Então, quando eu me decidi, eu fiz essas viagens para cidades vizinhas, fui pesquisar e em 2015 eu tomei a decisão final. Mas o que me deixava mais apreensiva? Porque a gente tinha, a gente tinha lojas, eu tinha uma loja em Rolim de Moura, que é a cidade vizinha, e tinha 2 lojas na cidade de Alta Floresta. Então, isso daí prende muito as mulheres tomar essa decisão, abrir mão de algo que ela trabalhou para conquistar, ou foi sozinha ou junto com um companheiro, ela trabalhou para conquistar. Então, tipo, ela tem que abrir mão de tudo isso e começar do zero. E isso é que prende. Mas eu estava decidida, porque sabe quando você tá no buraco? Sim. Quando você olha no espelho, seus olhos estão pretos, você não consegue ver a cor dos seus olhos. Era dessa maneira que eu me sentia. Ou seja, ou você se olhava naquele momento, ou a Fernanda ia morrer mais ainda. Né? Exatamente. E daí foi quando eu tomei a decisão. Eu abri mão, eu peguei a loja, abri mão das outras, peguei a outra e fui embora para Vilhena. E nesse meio termo foi que eu conheci o meu atual marido, que é o Franciel. Olha, que legal! Nesse meio termo eu conheci ele e também comecei a frequentar a igreja, que a minha família, desde criança, sempre fomos, na igreja evangélica. E eu comecei a frequentar a igreja, porque quando você se separa, você se sente no chão. É porque perde tudo, né, Fernanda? Tudo que você tinha. Porque mesmo que seja um casamento já numa falência, falido, vamos dizer assim, mas você chega em casa, você tem que dar conta da casa, você tem um marido ainda ali, você tem todos os papéis e protocolos para cumprir. De repente eu me separo, pego o que me cabe e mudo para o lado. Aí ali eu me vejo sozinha, porque eu tenho que dar conta de uma empresa e ela tem que dar certo, porque é dali que ela vai me sustentar. Exatamente. Eu tenho que cuidar das crianças, eu tenho que direcionar as meninas. Ah, Ana, mas elas têm um pai. Tem, só que naquele momento ele não tá ali. E todas as decisões, elas cabem a você, cabiam a você. Exatamente. Então não tem como ficar sem chão, não tem como não se perder por um momento, pelo menos, né? Exatamente assim que eu me sentia. E então, quando eu tomei essa decisão, aí eu conheci, o pai dos outros 2 pequenos. E fui para Vilhena e a gente foi se conversando e a gente decidiu se casar. E nesse meio termo que a gente casou, isso em 2017 que a gente se casou, eu fiquei grávida do João Pedro, que é o meu menininho, e daí já foi outro processo na minha vida, outro processo. As meninas se adaptar com um padrasto, ainda que elas não tivessem um pai presente, que o pai era ausente em momentos da escola, apresentação escolar, tudo era só a mãe. O pai não ia em reunião, não ia em eventos, apresentação das meninas, então ainda assim é pai, né? Exatamente. Elas sentiam, e também ter que se adaptar com uma outra pessoa também foi um processo que a gente teve que se adaptar, que aprender. E elas estavam numa idade já mais complexa, que é a adolescência. Né? Ainda que quando o Franciel chegou na minha vida, ele chegou um pai que as meninas nunca tiveram. Então, assim, isso ajudou no processo. Sim. Ajudou, mas ainda assim não tem é as suas fácil. adaptações, exatamente. Porque de repente você só estava ali para elas 24 horas, de repente chegou um homem, tomou o lugar de novo, aí de repente a minha mãe tá grávida, a atenção vira toda para esse bebê, porque realmente é necessário. E a gente tá aqui, vivendo tudo isso e tentando reconstruir, se reconhecer no meio disso tudo. Exatamente.
E durante a gestação, foi uma gestação complicada. Na época, acho que eu estava com 35 anos já. Foi uma gravidez de risco. Quando o João nasceu, ele nasceu prematuro, porque eu tive pré-eclâmpsia. E teve que tirar ele antes do tempo. E ficou internado 2 meses no hospital. E as meninas, eu não tinha rede de apoio na cidade que nós estávamos morando. Foi, assim, um processo muito doloroso também. A gente, nessa época, tivemos instabilidade no nosso casamento. Que a gente quase se separou e meio que eu fiquei meio sozinha nesse processo. Foi bem, assim, algo muito complicado. E as meninas adolescentes. Tudo junto, né? Exatamente. Uma cidade que não tinha rede de apoio. Uma cidade que a gente não tinha se adaptado direito ainda. Então, assim, foi um processo bem complicado e doloroso também. Porque enquanto meu filho estava internado, ele teve pneumonia aguda. Ele teve infecção no estômago que... Tadinho, nem nasceu e já estava lutando ali o tempo todo. Exatamente. E eu tive alta, mas eu não saía do hospital. Eu tenho certeza, porque como que a gente deixa? Exato. Aqui, em Cuiabá, em outros, não sei aqui nessa região, mas em Cuiabá, eles não permitem a mãe ficar no hospital, mas lá em Rondônia eles permitiam. Meu Deus, se não permitisse ficar, acho que eu ia acampar de algum jeito no hospital. Onde já se viu não poder ficar? Pois lá. E assim, parece que eu ouvia ele chorando, sabe? E foi muito complicado. Foi uma época assim que eu achei que eu não ia conseguir. Quando ele ali internado, vendo outras crianças falecer, vendo outras mães passando pela mesma coisa que eu passei. E foi assim, algo que eu não sabia que existia. Se eu te contar que eu não sabia que existia, tipo, a criança ficar internada numa incubadora e os pais não ter acesso, só naquele momento permitido você não poder pegar, você não... Por exemplo, eu fui ver o João, ele, tipo, fui ver no outro dia. É desesperador. É um processo assim que você fica, meu Deus, grato a Deus. Você olha assim para a criança, você vê que ele tá ali hoje com 8 anos, depois dele ter passado por isso. E foi esse processo, um dos processos que mais me ensinou, que eu aprendi muito, foi nesse processo aí. Eu imagino. E depois disso, a gente superou, né, tudo isso. O João saiu do hospital e a Heloísa conseguiu o sonho dela ir para o IFRO, que acho que aqui no Mato Grosso a federal. A federal. Lá é chamado IFRO. Aqui eu não sei o nome. Ela conseguiu bolsa para entrar nessa escola. E foi para essa escola, e o meu marido recebeu uma proposta de trabalho. Ele sempre trabalhou na comunicação. Eu já ia te perguntar como é que a comunicação entrou na sua vida, né? Já estou chegando na comunicação. Já estou chegando na comunicação. Aí ele recebeu uma proposta para trabalhar em Pontes e Lacerda. Trabalhava na TV de Vilhena e a gente foi para Pontes e Lacerda. A minha filha ficou lá em Rondônia. Meu Deus, você é cheia dessa... Outro processo doloroso. Outro processo, que é um aborto praticamente. Você sair e deixar alguém para... Não tem, né? Para nós mães é impossível isso. Né? Eu já tive que deixar uma vida numa cidade, começar outra. Vários ciclos se encerrando e começando, e tudo muito próximo um do outro, né? E aí tive que deixar ela, porque eu estava realizando o sonho dela, que era ir para o IFRO, estudar. Como que eu vou tirar agora, né? Exatamente. Aí alinhei tudo para ela ficar, ela ficou. Viemos para Pontes e Lacerda. Cheguei em Pontes e Lacerda, engravidei de novo da Ana Laura. Outro processo.
Imagina. Foi uma gestação, e o médico já havia me avisado para não engravidar. Engravidei da Ana. Gravidez de risco. Não moramos nem 8 meses. Foi o tempo com 5 meses deu pré-eclâmpsia em mim. Ela entrou em sofrimento fetal. E fomos transferidos para esqueci o nome da cidade, ali perto de Pontes Lacerda, entre Pontes Lacerda e Cuiabá, gente. Como que isso me sumiu? Eu não vou lembrar, mas estava ali já, né? No meio fui para uma cidade que eu Cáceres. Não conhecia ninguém, nunca tinha ido na cidade, sem rede de apoio. Assim, foi processos que Deus foi permitindo eu passar para aprender. Porque ainda bem que ele vai pondo anjos na vida, né? Exatamente. Que daí ele vai alinhando uma coisa e outra. Quando chegou ali a Ana, teve que tirar ela com 5 meses de gestação. Com 2 semanas, ela foi encaminhada com urgência para Cuiabá. Porque ela estava com infecção vascular, com pneumonia aguda. E o médico falou se ela escapasse, seria um milagre. Que ele não daria nem 3 meses para ela. E aqui mais uma luta. Graças a Deus ele estava errado. Exato. Eu fiquei só o couro e o osso. Eu tenho certeza, porque a nossa vida passa a ser para eles. Se a gente puder respirar e passar a respiração para eles, a gente passa. Exatamente. E aí foi aonde começou a minha vida em Cuiabá, na capital. Outro processo, uma cidade que você não conhecia ninguém, que você não tinha rede de apoio. Cidade grande. Tudo longe, tudo você tem aquela loucura. Longe da minha família, da minha mãe, dos meus irmãos, longe da família do meu marido, que são de São Paulo. E foi outro processo que ali eu vi que Deus era comigo mesmo. A gente teve que ficar morando numa casa de apoio. A gente não conseguia trazer a nossa mudança de Pontes Lacerda, porque tinha que ficar ali. Eu saía cedo, ia para o hospital, saía meia-noite do hospital. Ficava lá, ali só olhando. Não podia dormir no hospital. Então eu tinha que ir e o João bebê. E mais as meninas, uma em Rondônia e a outra ali com você. A outra, quando aconteceu todo esse processo, eu tive que mandar ela para ficar com a minha mãe. Porque uma adolescente ficar jogada numa casa de apoio sem nenhuma estrutura, não dá. Aí peguei, pedi ajuda da minha mãe, mandei ela para ficar com a minha mãe. Mais outro rompimento de cordão. Exatamente. Foi um sofrimento. Eu imagino. A gente era muito apegada, eu e ela. Era a menina dos meus olhos. E não que a mais velha não fosse, mas tipo, eu acho que quando eu tive o processo de deixar a mais velha, eu acho que eu me apeguei a ela. E a gente entende que eles estão crescendo, né? Exatamente. Então você vai cortando até para dar suporte para eles. Não, olha, se eu sofrer, então ó, a mãe tá bem, faz o seu sonho, mas assim, eu vou construindo outro apego aqui, né? A gente vai substituindo. Foi. Olha, pensa numa pessoa que chorava, porque sentia muita falta, nunca tinha, tipo, desgrudado das minhas filhas. Eu acredito. E como eu disse no começo, a gente, tipo, era só eu. Elas tinham o pai, mas tudo era a mãe que fazia. Sim. E nesse processo foi mais um processo doloroso. Graças a Deus, enquanto a Ana estava internada, eu vi 9 crianças perdendo a vida. Então, agora você imagina quantas mães ali, eu sentia a dor das mães, né? E a gente não sabia se chorava junto, se agradece porque a sua estava viva, mas aquela dor e aquele medo ao mesmo tempo, será que amanhã vai ser eu? Como é que vai ser? Exatamente, esse sentimento ali que eu nem dormia à noite, eu ia para casa para descansar o corpo. Porque eu ficava, será que amanhã não será eu receber a notícia que muitas mãezinhas ali recebiam? Exato. Então, assim, foi um processo mais doloroso ainda. Nesse meio termo,
meu marido teve que trabalhar, né? Alguém tinha que fazer isso, né? Não ia ter como. Exatamente. E vocês tinham vindo para Pontes e Lacerda justamente para o trabalho novo dele, né? Exatamente isso. E nesse meio, eu tava tipo mãe, só dona de casa. Uhum. Tipo, eu abri mão de ser empreendedora, abri mão da loja, a gente vendeu a loja e eu fui ser mãe, porque o Sim. João era pequeno, tinha passado por todo esse processo com ele. Então eu falei, eu vou cuidar dele, pelo menos 2 anos depois eu volto pro mercado de trabalho. Sim. E nesse meio termo eu sempre trabalhei desde menina. Comecei a trabalhar, eu tinha 12 anos de idade. Comecei como babá, depois fui para o mercado, depois montei meu negócio. E então sempre trabalhei. Aí pensa, você viver esse processo, você se dedicar a Ou seja, a vida falou assim, escuta, abre mão de tudo que você acha que tem, que você não tem nada, e vem viver o que eu quero que você viva, que é isso. Exatamente. Né? Simples, que não é nada simples, mas simples assim. Foi, tipo, a vida me fez viver esse momento. E eu cuidando ali do João, e a Ana internada, e levava o João numa creche que eu não conhecia ninguém, não sabia a história, mas tive que deixar, e ele foi pro mercado de trabalho, foi trabalhar. E foi o processo, 3 meses, a Ana internada, e aí saímos, começamos ali uma nova história, um novo começo ali em Cuiabá. Aí teve isso, a Ana nasceu em 2019, então em 2020 começou a pandemia, né? Exatamente. Então ela nasceu no final de 2019, ela nasceu em dezembro. Então logo já começou a pandemia. Aí eu falei, não preciso. Aí eu conversando com a minha irmã morava em Minas na época. Conversando com ela falou assim: vai estudar para você distrair a sua cabeça. Falei, mas de novo? Porque você já tinha... Eu tinha o direito, contabilidade. você já tinha ciências contábeis. Ciências contábeis e direito. E direito, você já tinha as duas, entendi. Aí você foi pro jornalismo. Aí ela falou assim, ela vai estudar, vai fazer um curso. Aí eu fiquei, meu Deus, que curso que eu vou fazer? E aí, assim, Deus foi bom na nossa vida. Meu marido começou a se destacar como repórter. E eu falei, por que não? Por que eu não faço jornalismo? Exatamente. Aí eu falei, vou fazer jornalismo. E aí foi quando eu entrei para comunicação através daí. Comecei a fazer em 2020. Aí a minha irmã, olha, os cursos tá tudo online, você não precisa ir na faculdade. E eu, como que eu vou estudar com 2 crianças? E eu assim, eu estava praticamente depressiva. Sim. Porque tinha passado todo esse processo, longe das minhas 2 filhas, longe da minha família, de Cuiabá para Rondônia, de ônibus 14 horas de viagem. É muito longe. Muita coisa. Exatamente. E aí a minha cabeça, falei, não, então tá, vou estudar que eu vou me ocupar. Além de cuidar das crianças, eu vou me ocupar. E eu ficava até de madrugada. Eu comecei a estudar também, que loucura, para fazer a prova da OAB. Aí a minha irmã, não. Vamos devagar. Descansa, deixa e vai. Termina o jornalismo e calma que tem mais mudança para chegar, né? Porque você tem que vir para Itapurá. Pois é. E aí você parou em Itapurá de que forma aqui? Então, aí eu comecei a fazer jornalismo, comecei a trabalhar no canal AgroPlus, que é um canal do agro. Eu estava até aqui nos bastidores contando um pouquinho pro Bruno, que eu me ofereci, eu fui convidada, né, para uma entrevista, e quando eu cheguei lá, a Randala, que hoje é minha amiga, na época virou minha chefe, sou muito grata a ela pela oportunidade que, nossa, eu me reencontrei ali, e foi através dessa oportunidade dela. Aí imagina, entrar para o mercado de trabalho com 36 anos, você começar de novo, você ter que concorrer com jovens de 20, jovens saindo da Faculdade Federal, da UFMT. Então, assim, a concorrência era grande, né? Então, eu sou grata a ela, porque ela viu algo em mim e ela me deu essa oportunidade. Inclusive, eu até falei com ela, olha,
Gostei muito, eu fiquei maravilhada pelo projeto dela, né, do canal AgroPlus. Ela estava abrindo o canal. Falei, não, se você me der a oportunidade, eu trabalho de graça para me aprender esse projeto aí, que é muito bacana. E foi a porta de entrada que eu comecei. E aí, dali, fui para a Record News, que ela era sócia também da Record News. E foi aonde que eu comecei a crescer na minha carreira de jornalista. Comecei como auxiliar de produtora e depois fui para produtora. Aí era a produtora do canal AgroPlus. Virei produtora da Record News. Olha só. E depois fui para reportagem da Record News. Aí entrava nos links ao vivo para fora, para outra cidade. Fui me reencontrando, foi um processo difícil. Sim, porque eu tive que aprender tudo isso, do zero. Do zero, e com 4 crianças e administrando 4 vidas, mais a sua, do marido, a da casa e de tudo mais, né? Exatamente. E aí apareceu a proposta para Itapurá, para o meu marido. Sempre. A gente vira nômade por causa deles. Exatamente. Não tem jeito. Tem uma passagem na Bíblia que a mulher sábia edifica a sua casa. Então, o homem é o provedor, é o governo. Então, ele recebeu a proposta. A gente vem. Mas aí a proposta foi boa, veio para ele e veio para mim. Que gostoso. Que aqui eles estavam, né, com um projeto também de ter um programa agro. E aí eles viram graça em mim e me deram também essa oportunidade. Sou grata também à Bianca, ao seu Bianco, né, pela oportunidade que eles me deram. Enfim, eu cheguei em Itapurá em abril de 2024 e já estamos aqui. E aí hoje sou apresentadora do programa Agro TVB, sou repórter de rua também. E a gente está aprendendo cada vez mais. Está brilhantando as telinhas aqui do Itapurá. Exatamente. E enfrentando os desafios, né? São desafios. Nós somos, igual eu falei, que nós somos evangélicos. A gente recebeu uma proposta em Lucas, no Rio Verde. E era para eu apresentar um programa lá também, enquanto estávamos aqui já. E nesse meio termo, a gente recebeu também uma proposta do nosso pastor da igreja para a gente cuidar de uma igreja missionária em Simeone. Olha só. E aí a gente ficou precisando escolher o que vamos para Lucas ou vamos para Simeone, e ficamos aqui em Itapurá. E aí o coração falou mais alto, a gente foi para Simeone. A vida de vocês tem muita coisa. E assim, pra gente, né, porque a minha curiosidade agora, conseguimos reunir a família toda de novo? Conseguimos trazer os 4 juntos? Então, não conseguimos. Não conseguimos? Não. Hoje estamos aqui só eu, Franciel e as 2 crianças, né, o João Pedro e a Ana Laura. A Heloísa foi embora para o Paraguai, foi estudar, tá no meio curso ali de medicina. De medicina, meio médica. Exatamente, já está meio médica. Ela se casou. Olha, que casou, legal. Tem um filhinho já de 1 ano. Você já é vovó. Já sou vovó do Estevão, meu príncipe. E eu me sinto realizada porque era o sonho da minha filha fazer medicina, e a gente consegue proporcionar, tudo, exatamente, né? A gente consegue proporcionar isso a ela. Fer, se você pudesse deixar uma mensagem para as mulheres que estão nos assistindo, para as que votaram em você, para as que não votaram, para todas, o que você falaria para essas mulheres? Lembrando que a gente está comemorando o Dia Internacional da Mulher, né? Ora, para as mulheres, não deixe ninguém diminuir vocês. Pule barreira que você precisar quebrar. Não importa o que você vai ter que fazer, qual processo que você vai ter que viver. Nós estamos aí vivendo uns dias difíceis para as mulheres sofrendo violência doméstica, mulheres morrendo na mão de homens. Então, se você está vivendo num casamento abusivo, a mensagem que eu deixo para você: saia
saia enquanto é tempo. Procure ajuda psicológica, apoio da família, de um amigo, de alguém de uma religião, mas saia, porque nós estamos vivendo dias terríveis, né? Dias terríveis. E as mulheres precisam tomar atitude, precisa uma segurar na mão da outra e não soltar. E deixar uns parabéns para todas as mulheres. Somos guerreiras, somos vitoriosas e não precisamos ser pisadas e humilhadas. Muito bem. E agora, Fer, para a gente encerrar de verdade, nós vamos fazer a nossa brincadeira. Aqui tem palavrinhas. Eu quero que você tire um papelzinho e diga pra gente o que essa palavra representa para você. Pode ser numa frase, pode ser numa palavra. O que ela representa para ti? Ser feliz. A palavra representa você buscar a sua felicidade. Quem faz a felicidade é você mesma. Exatamente. Então é ser feliz. Muito bem, que lindo, e tudo a ver com o que a gente falou, porque você buscou e vem buscando isso de uma maneira extraordinária, abrindo mão, construindo e indo, mas as coisas vão se encaixando, né? Exatamente. Que lindo. Fer, muito obrigada. Obrigada por ter aceitado, por ter vindo, por ter abrilhantado o Café Rios com sua magia, com a sua história. Eu tô encantada por você. Que Deus abençoe e que continue brilhando ainda mais, viu? Eu que agradeço. Obrigada a vocês que acompanharam o Café Rios, esse especial para vocês, porque afinal de contas vocês escolheram e a gente trouxe. Um beijo para todo mundo e até o próximo.